TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. As duas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal têm causado muitas discussões e certamente pautarão a mídia, o Congresso Nacional e, sobretudo, os fóruns de debate legítimo entre atuam os chamados operadores do direito. Refiro-me à votação por 6-5, com o voto de Minerva do presidente da Suprema Corte, mantendo sob a jurisdição da Justiça Eleitoral os crimes eleitorais e seus correlatos, como Caixa 2 e corrupção. A outra decisão não menos polêmica foi o decreto assinado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, em que abre inquérito a partir de agora para tentar-se descobrir os autores das fake news e especificamente aqueles que possam atingir a honra dos ministros do Supremo Tribunal e da própria Corte. É para discutirmos estas e outras questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para discutir dois assuntos tão importantes no âmbito do direito como este, eu não poderia deixar de ter aqui as participações das maiores autoridades jurídicas nesse assunto. Nós convidamos hoje para participar do programa os nossos debatedores, o advogado e professor Djalma Pinto, que nos ajuda a semanalmente refletir sobre essas questões, o constitucionalista, o professor Valmir Pontes Filho, que nos dá a honra a partir de então de também colaborar conosco nas reflexões que aqui fazemos sobre os vários temas, e também a presença do nosso sempre bem-vindo e colaborador, o professor Roberto Martins Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, nós vamos discutir as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, em que manteve o julgamento dos crimes eleitorais assim conhecidos, como Caixa 2, corrupção e outros, sob a jurisdição da Justiça Eleitoral, algo que contrariou em muito os procuradores, notadamente aqueles que atuam dentro da Operação Lava Jato, que entendem que essa decisão fere, digamos, tira os poderes, causa prejuízos jurídicos à sociedade, até aqui pelo que já foi feito e pelo que poderia ser ainda apurado. Isso causou, obviamente, várias interpretações. A outra foi com relação à abertura de inquérito, a partir de então, contra as fake news e contra aqueles que atentarem contra a honra dos ministros e da própria Suprema Corte, como virou algo comum nos últimos tempos. Ministros saem nas ruas, são xingados dentro de avião, em aeroportos, aonde quer que se encontrem nesse instante. E para coibir essas ações, o presidente da Suprema Corte resolveu, portanto, decretar, a partir de agora, a abertura de inquérito para apurar todos esses comportamentos. Agradecendo desde já aqui aos nossos ilustres convidados, eu queria começar com o Dr. Valmir Pontes, que nos dá a honra de participar pela primeira vez aqui do debate, sobre qual é a sua percepção, Dr. Valmir. Primeiro, vamos discutir a manutenção por 6-5, com o voto de Minerva do ministro Dias Toffoli, mantendo sob a jurisdição da Justiça Eleitoral os chamados crimes eleitorais. O senhor acha que fere a Lava Jato, como se quer fazer entender?
Meu caro Arnaldo, primeiro me permita dizer que é uma honra participar deste programa sob seu comando e especialmente ao lado do meu colega e professor Djalma Pinto e do meu sempre mestre Roberto Martins. Eu considerei particularmente essa decisão do Supremo trágica, porque não há nenhuma experiência na Justiça Eleitoral para julgamento de casos criminais. Não existe isso. A própria estrutura do TSE é uma estrutura não voltada ao exame desse tipo de assunto. As coisas estavam a funcionar bem no âmbito da Justiça Federal, com um ou outro exagero, sem dúvida, isso nós temos que admitir. Juízes são humanos e cometem aquilo. Mas a transferência para a Justiça Eleitoral eu achei péssima. Inclusive, há o risco, eu ouvi isso no noticiário, segundo o ministro da Suprema Corte, de decisões condenatórias já tomadas serem anuladas exatamente por falta de competência, suposta falta de competência da Justiça Federal. Portanto, a minha opinião é que essa decisão foi infeliz. Djalma Pinto, para você, qual é a sua percepção? Eu subscrevo essa opinião do professor Valmir Pontes, com outros pormenores. O ministro Herman Benjamin, quando era corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ele cunhou uma frase que é histórica. A Justiça Eleitoral foi transformada na maior lavanderia do Brasil. A corrupção drenava dinheiro do Estado e distribuía como doação, que era apresentada na prestação de contas pelos respectivos candidatos favorecidos com esse esquema. Coube à Justiça Federal desvendar esse sistema, esse mecanismo, aplicar a lei numa postura histórica em relação aos precedentes que não existiam na República. Nós não tínhamos notícia de combate efetivo ao desvio do dinheiro público. Houve, nessa Operação Lava Jato, um novo modelo de efetiva aplicação da lei para os detentores do poder econômico e do poder político. A nação estava se oxigenando, voltando a sua atenção para a necessidade da impessoalidade, da moralidade, da legalidade, da boa aplicação dos recursos públicos. De repente, a Suprema Corte surpreende a nação, depois de um tempo já que esse processo da Lava Jato vinha transcorrendo, e agora neutraliza, em última análise, essas conquistas da sociedade brasileira, colocando os processos para exame de uma justiça que efetivamente não tem condição. Isso é fato público e notório. A Justiça Eleitoral, ela não tem sequer um quadro fixo de magistrados. Cada juiz atua 2 anos, pode ser reconduzido. E esses processos demoram para terem a sua maturidade para julgamento. Em última análise, quando o magistrado estiver em condição de julgar o processo, termina o prazo de permanência dele nessa instituição, aí ele vai ser substituído. E nós vamos voltar, em última análise, àquela situação histórica da nação de a lei não ser aplicada para os detentores do poder político. Em última análise, essa é a consequência que vai ocorrer, até porque o Supremo Tribunal Federal poderia dar prioridade não a esse processo, mas aos processos, por exemplo, dos senadores que estão lá denunciados. São vários. Renan Calheiros, por exemplo, o senador Renan Calheiros, tem mais de 8 processos. Senador Jader Barbalho, quando completou 70 anos, prescreveram vários processos porque a Suprema Corte não julgou. Ao invés de assegurar a aplicação da lei para os detentores do poder político, criando assim uma sensação de que não vale a pena a investidura no mandato para atuação em desacordo com a lei, para favorecimento pessoal, o que foi que ela apresentou para a sociedade? A neutralização da operação, prestigiando em última análise aqueles que exercitam o poder em detrimento da coletividade. A neutralização da operação deve-se em relação aos chamados crimes eleitorais. Vamos deixar isso bem claro, que é para que a população não faça, quer dizer, decodificações errôneas. Tá? A Operação Lava Jato continua, vai trabalhar, ela apenas não terá, a partir de então,
a competência para que esses crimes sejam julgados pela Justiça Federal, como vinha sendo lá no primeiro grau em Curitiba, como se convencionou chamar, na República de Curitiba. Professor Roberto Martins Rodrigues, eu queria a sua análise sobre essa mesma questão. Para mim é uma alegria, uma honra continuar sendo convidado para esse programa. E hoje eu quero prestar uma homenagem ao pai do professor Valmir Pontes, grande amigo do meu pai, colega de advocacia, de escritório, o Álvaro Costa. Essa turma, ao contrário do que geralmente acontece hoje, apesar de se formar, continuava estudando e dando lições. E eu aqui ouvi dois grandes mestres falando sobre o questionamento proposto pelo Arnaldo. E, como diriam os latinos, não é nenhuma erudição minha, mas eu gosto de citar essa frase, Magister Dixit, que os mestres falaram, não tem mais o que acrescentar. Eu quero retomar essa discussão numa outra perspectiva. Professor Valmir, os ministros que compõem a Justiça Eleitoral integram a Suprema Corte, integram o Superior Tribunal de Justiça, é aquele mix a que se referia ainda há pouco o professor Djalma Pinto. Este colegiado, como sugere, é um colegiado, é coletivo. As decisões não serão decisões monocráticas de um juiz federal como estava sendo feito, quer dizer, até então, ali no âmbito de Curitiba. Não dá mais legitimidade ao julgamento pela Justiça Eleitoral, afinal de contas, ela foi criada. Ela foi criada para fazer o quê? Para julgar os processos no âmbito dos crimes cometidos eleitoralmente, pelos candidatos, pelos detentores de mandatos, em todas as suas instâncias. Isso não confere mais legitimidade a um processo julgado coletivamente pela justiça específica? Arnaldo, haverá hipóteses em que um ministro do TSE, monocraticamente, possa determinar uma medida coercitiva de liberdade e outra tão gravosa quanto, tá certo? Então, esse problema, para mim, não existe. No Supremo também as decisões são colegiadas. E as decisões tomadas pelos juízes singulares são sempre objeto de recurso para tribunais também de natureza colegiada. Então, não vejo aí qualquer problema. O que eu enxergo, todavia, é que o TSE, ele pode e deve investigar as infrações eleitorais, mas quando houver a notória prática de um crime, não creio que ele seja, o TSE, a instância apropriada, especializada para atuar nesta área. Vamos pegar dois aqui. Corrupção, que é o mais comum, e o chamado caixa 2, 3, os caixas que existem por aí. Então, não deixa de ser crime, tá certo? E veja, a própria estrutura de assessoramento dos ministros do TSE é uma estrutura muito pequena, muito deficitária. Já no Supremo é diferente, nos tribunais, no STJ é diferente, nos tribunais regionais federais também. Os ministros no Supremo têm sempre juízes, um ou dois pelo menos, especializados em direito criminal. No TSE, isso praticamente não ocorre. Vão convocar os ministros para serem seus auxiliares, especialistas em direito eleitoral. Então, isso cria uma dificuldade. A coisa vem funcionando bem. Repito, aqui e acolá, com alguns exageros e equívocos, é natural. Mas por que mudar? Realmente me parece uma decisão infeliz, volto a usar a expressão, esta do Supremo, de tirar da Justiça Federal esta competência. Isso pode gerar um clima de impunidade e até de
digamos, desalento para aqueles que estão a investigar todos esses desatinos a que se reportou o professor Djalma, cometidos na ambiência política brasileira. E isso me causa surpresa. Aliás, eu não diria nem surpresa, porque eu costumo dizer que o Supremo tem a palavra final, ou seja, ele tem o direito de errar por último. Então, se ele errou, fica difícil modificar, não é? Bom, a produção me informa que nosso tempo para esse primeiro bloco já se esgotou. Eu quero fazer um rápido intervalo. Quando voltarmos, eu quero retomar essa discussão. Professor Roberto, professor Djalma, a partir do que disse o professor Valmir Pontes, de que há possibilidade, há o risco de até condenações já sentenciadas vir a ser anuladas. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, nós estamos discutindo as duas decisões do Supremo Tribunal Federal, a primeira e mais polêmica, que manteve por 6-5 sobre a jurisdição, sobre a competência da Justiça Eleitoral, portanto do Superior Tribunal Eleitoral, o julgamento dos processos que envolvem os chamados crimes eleitorais, hoje em profusão a partir da Operação Lava Jato. Isso causou o que se está chamando de insegurança jurídica. Os procuradores de Curitiba, por exemplo, acham que esta decisão vai enfraquecer a Operação Lava Jato a partir de então. O professor Valmir fez aqui uma afirmação que me chamou a atenção. É de que decisões já sentenciadas, ou seja, processos já julgados e condenações, portanto, proferidas, abre-se espaço agora para ser até anulada. Eu diria que os advogados, claro que com a competência que têm, poderão até pedir. Mas, professor Roberto, é passível de anulação algo já transitado, julgado? Olha, essa frase de que podem ser anuladas é do Marco Aurélio, né? Do ministro Marco Aurélio, que geralmente até sai bem, ágil nos julgamentos, nas decisões. Mas eu acho que crime é crime, como colocou bem o professor Valmir. Seja quem esfera for, o meu medo é que daqui a pouco os crimes dos empresários passam a ser julgados pelas juntas comerciais. Então eu acho que, embora eu não seja muito entusiasmado por essa divinização do Lava Jato,
Mas é crime, tem que ser julgado na esfera própria. Esse adjetivo eleitoral, crime eleitoral, não desfigura a figura do ilícito. Então, a meu ver, a Justiça Eleitoral não tem estrutura, não está preparada para julgar esse tipo de crime. Não desfigura, mas o tipifica como tal, como tipifica os demais crimes, né? Não por acaso existem aí as várias instâncias. Por isso que eu falei, o meu medo é que amanhã as juntas comerciais sejam chamadas a julgar os crimes praticados na dinâmica dos comércios, da indústria, etc. Você me permite uma professor, intervenção? Isso é uma discussão, pode ficar à vontade. Veja bem, se tratar de uma decisão transitada em julgado, realmente fica muito difícil cogitar-se da sua nulificação. Mas condenações ainda intermediárias, em segundo grau de jurisdição, por exemplo, podem vir a sê-lo, porque não transitadas em julgado. Então, volta o processo para a Justiça Eleitoral para que reaprecie tudo. E com uma dificuldade muito bem apontada pelo doutor Djalma, de que os ministros do TSE, eles têm um mandato curto, podendo ser reconduzidos, mas muitas vezes o processo demora mais do que 2 ou mesmo mais do que 4 anos. Substituídos que sejam, vem outro juiz com outra cabeça, com outra decisão formada em sua mente. E onde nós vamos parar com isso? A Justiça Federal, todavia, tanto de primeiro grau como de segundo, ela tem expertise na matéria. Não é? São profissionais competentes, muito bem assessorados e rápidos. A Justiça Federal é uma justiça rápida na solução dos conflitos. Não é? Então, eu, sinceramente... Aliás, essa sua preocupação com relação à rapidez me faz agora, então, trazer aqui e colocar para a observação do professor Djalma um aspecto importante. Os prazos prescricionais dos crimes eleitorais são diferentes dos prazos prescricionais dos demais crimes. Isso me ocorreu agora aqui. Se eu estiver dizendo alguma bobagem, por favor, podem me corrigir, os senhores que são doutos na matéria. Ora, aí tem um risco, realmente, de muitos se livrarem, porque pela falta de estrutura, pela lentidão tradicional da justiça como um todo, e a eleitoral não é diferente, e pela urgência que se tem da resposta para tais crimes, professor Djalma, este é um risco real? Porque os crimes eleitorais, de uma geral, eles têm uma pena, por exemplo, corrupção eleitoral, comprar voto, ou vender voto, até 4 anos de reclusão. Tem outro crime lá, que é fake news, tem crimes o máximo de pena prevista é 6 anos de reclusão. E evidentemente que isso vai gerar uma discórdia, uma divergência muito grande, se o crime de corrupção, peculato. O que é que todo mundo vai dizer agora? Não, assaltei o cofre do Estado para destinar, para fazer doação. Pronto, então o que é que vai prevalecer? Vai prevalecer o crime de peculato, de corrupção ativa, de corrupção passiva, ou é a doação para a campanha, o caixa 2? Os penalistas agora vão encontrar um campo fértil para a atuação. Mas o que fica, sob o ponto de vista de análise histórica, é essa vontade realmente de não punir. Você tem, por exemplo, um exemplo, a súmula 394. O Supremo consagrou essa súmula, anulando as decisões anteriores, dizendo que quando o crime era praticado no exercício da função, prevalecia a competência do foro privilegiado, do foro especial. Durante muitos anos, essa súmula prevaleceu. Quando chegou na hora de ser aplicada, aí eles revogaram a súmula, dizendo que não, que o foro, por prerrogativa de função, ele não podia ser continuado após o término do mandato. Então, nós temos, historicamente, na nossa República, uma predisposição para não aplicar a legislação penal em relação a quem detém o poder político. Basta você observar que somente depois do ano 2000, 2010, salvo engano, foi que o Supremo condenou o primeiro deputado.
Nós temos uma república de 1889, em que as pessoas são eleitas para exercer a representação popular, cometem crimes, e você, inclusive, tem hoje uma aberração que choca, que vai chocar. Se não me engano, foi um deputado do Estado do Ceará. Estado do Ceará. O ex-deputado José Gerardo Arruda. Exatamente. 2000, salvo engano, 2010. E você tem agora, convivendo com a ordem jurídica plena, você tem uma aberração. Um senador, ele durante o dia, ele é legislador, ele fala em nome do povo, participa da elaboração das normas, fiscaliza o Poder Executivo, e durante a noite ele vai recolhido para a papuda. Você tem deputados e senador nessa situação. Ou seja, há uma certa tolerância em relação à aplicação e à execução da lei penal para com aqueles que exercem tão relevante função. O que é que a sociedade esperava? Que a efetividade da lei penal prevalecesse para empresários, detentores do poder político e poder econômico e agentes do poder político. Infelizmente, houve uma fragilização nessa expectativa. Professor Roberto, algumas opiniões, eu diria, mais contundentes, mais radicais, estão aí proliferando de que o que o Supremo fez foi dar um prêmio à impunidade, ou seja, foi manter com que os detentores dos cargos eletivos mais vários nas suas instâncias possam continuar, a partir de então, cometendo as suas irregularidades, porque dificilmente serão punidos. A Justiça Eleitoral, isso para mim é um demérito, tais afirmações, em relação aos ministros que compõem a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é tão ruim a esse ponto de achar que a partir de agora essa decisão é um prêmio à impunidade, dará aos, digamos, aos reincidentes nessa prática malsã o direito de continuarem assim procedendo? Pois é, então nós estamos, isso a gente poderia dizer que é uma anarquia legalizada, porque o Supremo é intocável, né? Acha que não pode ser criticado, a não ser nos próprios autos em caso de recurso. E o juiz, de um modo geral, também se acha intocáveis. Aí fica difícil, porque nós estamos vivendo uma verdadeira anarquia que vai piorar se essa decisão prevalecer. O professor Valmir, eu não acho que a Justiça Eleitoral, os seus integrantes, ilustres integrantes, sejam incompetentes, de forma nenhuma. Eles têm a especialidade deles e julgam os processos com proficiência, com correção, com cientificidade. Agora, veja bem, imagine que uma pessoa me procure como advogado para fazer sua defesa no tribunal do júri. Eu sou absolutamente incompetente na matéria. Eu nunca fiz um tribunal de júri, nunca impetrei um habeas corpus. Não sei trabalhar com isto. Isso, todavia, não me tira uma razoável competência para atuar num campo do direito, e aprendi com o professor Roberto, que é o direito administrativo ou constitucional, não é? Já o professor Djalma, não, ele é tão competente que atuaria em qualquer esfera. Enfim, eu vou dizer, não, por favor, procure outro colega, porque eu não me sinto apto para isto. E o juiz da Justiça Eleitoral não terá esse poder de dizer, procure outro. Procure outro, exato. É isso que você quer dizer. É que disse bem o professor Djalma. Alguém desviou dinheiro público, por superfaturamento, ou seja lá como for, e destinou esse dinheiro, ou parte dele, para financiar uma campanha eleitoral. O que há de prevalecer? É o crime? Ou a intenção? Ou o desvio eleitoral, puramente eleitoral. Outra coisa é digamos, fazer propaganda eleitoral fora do tempo, ou antecipadamente, ou em cima do dia da eleição. Estou errado, professor Djalma? Aí sim, é questão puramente eleitoral, mas não criminal. Ok. Eu vou fazer mais um intervalo, para quando voltarmos, no terceiro e último bloco, colocar em pauta a decisão de abrir inquérito
pelo Supremo Tribunal Federal, aliás, uma decisão do seu presidente, o ministro Dias Toffoli, obviamente que com o apoio dos seus pares, para poder baixar aquela resolução, em que a partir de agora, os autores das fake news, assim chamada, em qualquer âmbito, não somente no âmbito do Poder Judiciário, e os detratores dos senhores ministros e da Suprema Corte serão agora investigados, a partir de agora, depois dessa decisão, que também está causando uma polêmica muito grande na imprensa, entre os advogados, porque, segundo algumas interpretações, está o Supremo Tribunal Federal, pelos seus ministros, se julgando acima do bem e do mal, ao ponto de achar que não podem ser criticados. Será mesmo a esse ponto? Ou estão apenas tentando responsabilizar aqueles que detratam, como a gente tem acompanhado? Ministros têm sido xingados dentro de avião, xingados mesmo contra a sua honra, contra a sua moral, em aeroportos. Quer dizer, as garantias e os direitos individuais do cidadão, as mesmas que lhe acreditam esses direitos, e são muitos. O artigo 5º da Constituição, se não me engano, tem 72 incisos e parágrafos que falam sobre isso. É a mesma Constituição que obriga também a este cidadão, que determina a este cidadão os seus deveres. E entre os seus deveres está não detratar, seja qualquer cidadão, está não agredir, não desmoralizar. E virou prática comum hoje, no Brasil e fora do Brasil. Uma autoridade da justiça brasileira, vista em qualquer local hoje, já foi vaiado, xingado em Nova York, nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Você está acompanhando mais uma edição do Observatório, hoje discutindo as decisões do Supremo Tribunal Federal. Os 2 primeiros blocos discutimos aqui os vários aspectos da decisão de manter sob a jurisdição, sob a competência específica do Tribunal Superior Eleitoral, os chamados crimes eleitorais e seus correlatos. E agora vamos discutir a decisão, o decreto assinado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, determinando que a partir de agora as fake news, ou seja, os seus autores das fake news e os detratores da Suprema Corte e dos seus integrantes serão investigados e processados. Obviamente não se investiga alguém que não seja com o intuito de processá-lo e puni-lo diante do que prevê a lei. Eu queria colocar esse assunto
para a discussão dos senhores e queria começar aqui com o doutor Djalma Pinto. Qual é a sua percepção? Há algumas interpretações segundo as quais a Suprema Corte está se colocando acima do bem e do mal, achando que não pode ser criticada, que não deve ser criticada e seus membros igualmente. É isto mesmo, professor? Olha, infelizmente, nós estamos vivenciando uma situação desconfortável, desagradável, de certa intolerância, motivada por posições até, de certa forma, equivocadas. Você, por exemplo, a suspeição. O Código de Processo Civil tem impedimento, tem suspeição para garantir a certeza da idoneidade ou da independência, da imparcialidade do magistrado. Existem vários questionamentos em relação à suspeição de ministros da Suprema Corte. Isso é muito triste numa sociedade, que o ministro da Suprema Corte devia realmente ser uma pessoa reverenciada em todo canto que chegasse, a sociedade tivesse motivação para respeitá-los integralmente, reverenciá-los, em última análise, como ocorreu historicamente. Você tem ali Omar Balieiro, vários ministros da Suprema Corte, Nelson Hungria, que são pessoas exaltadas pela história. Infelizmente, nós temos dezenas de pedidos de impeachment no Congresso, no Senado da República, que são arquivados liminarmente pelo seu presidente. De um modo geral, quem eram os presidentes do Senado? Pessoas que estavam denunciadas pela prática de crimes que nem deviam se considerar impedidas de examinar aqueles pedidos. E mais, o cidadão está com 10, 12 processos sendo denunciado, ele está denunciado na Suprema Corte e vai participar da sabatina do ministro. Você tem diversos senadores que realmente não teriam legitimidade, teriam condição moral de participar de uma sabatina do seu futuro julgador, o réu sabatinando o seu julgador. Então nós temos... Mas o decreto não é eu sei, mas isso vai gerar essa indignação no seio da sociedade, que culmina com essas críticas, infelizmente, algumas injustas, realmente excessivas, inadmissíveis até num ambiente de normalidade dentro da sociedade. Agora, tem que reprimir aqueles que cometem os delitos que estão previstos na lei penal. Paralelamente, tem que observar a lei penal para a sua respectiva apuração. O que é que está causando um certo desconforto na sociedade? O próprio julgador vai começar a apurar, fazer o inquérito, fazer a apuração do crime em relação àqueles que ele amanhã irá julgar. Esse procedimento é que precisa ser definido na nossa legislação para não dar essa interpretação ou essa intranquilidade que está provocando a deliberação do ministro. Professor Roberto Martins Rodrigues, qual é o seu entendimento para essa decisão? A Suprema Corte, ao fazê-lo, está no exercício, obviamente, da sua jurisdição e constitucionalidade, suas competências todas. Ou isto é, como estão dizendo, uma autopreservação, querendo se colocar acima do bem e do mal, como se os seus membros não fossem passíveis de erros e, portanto, de críticas. Eu não penso com esse... Não tenho o pensamento, apesar de ser extremista em muitas coisas, né? Basta dizer que eu escrevo com a mão esquerda, então a direita não me interessa, só para tocar piano. Mas eu acho que cada ministro, cada juiz, cada pessoa tem o direito de, ao se sentir ofendido, promover ação contra aquele que ele acha que está descumprindo o dever de... né? E até o princípio da presunção de inocência. Então eu não acho nada demais que o Supremo queira investigar para fim de processo futuro contra aquele que ele acha que está ofendendo a dignidade coletiva dos ministros. Não acho nada demais isso. Embora essa afirmação coletiva do Supremo apareça como uma intimidação, um meio de intimidar o direito à crítica, que também é assegurado pela Constituição. É um problema complexo, mas eu acho que aquele que se sente ofendido, não apenas o ministro do Supremo, o juiz, o professor,
ou o diretor disso ou daquilo. Qualquer pessoa que se sentir ofendido pode procurar os meios legais para investigar o que realmente está acontecendo e se é caso de punir aquele que ofendeu. Professor Valmir, algumas críticas sobre essa decisão do Supremo vêm, por coincidência, muito próximo a uma denúncia que surgiu aí nos últimos 15 dias contra o ministro Gilmar Mendes, né, de que se fez vazar informações sobre, lá do fisco, no caso da Justiça Federal, da Receita Federal, com relação ao seu imposto de renda. Isso motivou, inclusive, uma nota do Supremo Tribunal por solicitação do próprio ministro Gilmar Mendes, e aí veio essa decisão muito em cima. Alguém está atribuindo que seria uma forma de autoproteção da Corte e dos seus membros. Claro que nós estamos vivenciando também uma época muito de denuncismo, de uma série de desconfiança de toda a natureza. Qual é o seu entendimento, a sua interpretação para isto? O Supremo está exagerando ao abrir inquérito para investigar pessoas que atinjam os seus membros, a própria Corte, bem como, seja com produção de fake news, seja com a verbalização que tem ocorrido nas agressões públicas? Qual é o seu entendimento? Em relação às agressões pessoais, ofensivas à moral e à integridade, não só da Corte, como de cada um dos seus ministros, eu vejo que não há nada de absurdo nisto, de forma nenhuma. É correto, descabido, então? É correto. É correta a não, decisão. eu acho descabido que alguém se manifeste nas redes sociais, por exemplo, chamando o ministro tal ou tal de canalha, de isso, daquilo. Realmente é ofensivo, não é? Então, cabe a esse ministro individualmente ou à própria Corte averiguar para apurar eventuais responsabilidades criminais. Agora, críticas a decisões é outra coisa. Às vezes as críticas podem ser ácidas, podem ser duras, mas não podem ser evitadas e suprimidas de forma alguma. Eu acho que aqui ficou Não bem personalizar, claro. né? Agora, se a crítica é pessoal, agressiva, a honorabilidade pessoal, repito, do ministro ou da Suprema Corte, aí sim cabe uma ação investigatória e, eventualmente, um processo para punir os responsáveis. Portanto, a decisão de abertura desses inquéritos a partir de agora nada tem a ver com querer se colocar acima do bem e do mal, como estão aí querendo fazer crer. Bom, a Suprema Corte, ela tem certos ritos que fazem a nós, seres comuns, crer que ela realmente está acima de tudo. Eu até brinquei disso, tomara que eu não seja investigado e processado por isso. Ela tem o direito de errar por último. Você pode discordar de um ministro, seja numa defesa oral, seja num recurso, enfim, numa petição qualquer, sem que isso signifique ofensa pessoal. Eu posso não concordar com uma opinião sua, do Djalma, do professor Alberto, e com isso eu não estou querendo ofender ninguém. Agora, se eu dirijo a você ou a qualquer deles uma palavra de baixo calão, uma ofensa moral de natureza grave, aí é outra circunstância. Aí não estaria o Supremo se colocando acima de todo mundo, ele estaria apenas se protegendo, o que me parece legítimo. Eu não poderia deixar de trazer no final do programa, para ouvir a opinião dos senhores, sobre essa tragédia que nós estamos vivenciando no Brasil em relação a esse episódio dos 2 jovens que perpetraram aquele massacre na escola em Osasco, Escola Raul Brasil, se eu não me engano, em Osasco, vitimando aí muitos alunos, diretores, uma coordenadora, diretora e tal. No final do programa, eu queria ouvi-los rapidamente sobre esse assunto, em relação a esse comportamento, quer dizer, violento, agressivo, e que está se tornando comum. Ressalte que este é o terceiro. Na verdade, não foi Osasco, foi Suzano. Suzano, aliás, perdão, bem corrigido.
Esse é o terceiro evento. Vamos nos recordar. Em Minas Gerais, o ano atrasado, aquele vigia ateou fogo numa creche, né, matando várias crianças e uma das diretoras, uma professora, que salvou muitos e acabou morrendo para tal. Recentemente, no Rio de Janeiro, aquele outro rapaz, por coincidência também ex-aluno da mesma escola, perpetrou aquela barbárie, matando vários dos seus colegas e professores. E agora, nesse último episódio de Suzano, me lembrou bem o professor Valmir, também com as características bem semelhantes e 2 ex-estudantes da mesma escola. Que fenômeno é esse, professor Roberto Martins Rodrigues? Você, como nosso decano aqui da mesa. É mundial, né? Não só no Brasil, como em vários lugares do mundo tem acontecido essa violência, sem falar nas violências domésticas. Todo dia a gente lê no jornal uma quantidade de notícias muito grande sobre violência doméstica. Esse caso da vereadora, por exemplo, não é uma violência doméstica, mas é um caso que até fazendo o ano agora é que conseguiram descobrir os executores. E agora a sociedade está exigindo, a coletividade está exigindo a identificação dos mandantes. Então eu acho que o excesso de exibição desses fatos estimula, mas não é a grande causa. A causa é a educação mesmo, é a formação doméstica, quando pode ter, de cada pessoa, ou o excesso de sensacionalismo e até de quase beatificação desses criminosos, dessa turma que age de uma maneira brutal. A usar a expressão do presidente de vocês, o Bolsonaro, sobre esse último caso. Professor Valmir, apesar do professor Roberto dizer que isso é um fenômeno mundial, e o a gente sabe, sendo que lá fora, a Europa, as questões são outras. Questões de natureza religiosa, questões de radicalismos, mesmo até ideológico, e perpetra tais coisas como atentados, né? Nos Estados Unidos há uma cultura belicista, de liberação na utilização de armas e tal, que, segundo consta, isso acaba por estimular, mas nos Estados Unidos tem sempre comprovado desvios de saúde mental das pessoas que provocam tais barbáries. No Brasil isso era um fenômeno que nós não conhecíamos. Isso é um fenômeno muito recente, né? A partir da primeira década do século XXI é que isso começa a acontecer com essa gravidade. Com a sua experiência, a sua vivência, onde é que o senhor anota, o que se identifica como causa motivadora? O professor Roberto fala que a falta de educação estaria aí no cerne da questão. Essas pessoas, nos casos em referência, até que foram, do ponto de vista formal, bem educadas, porque estudaram na mesma escola, que é uma escola de referência, inclusive. Qual é a sua percepção? Não, antes do professor Valmir responder, eu acho que não existe, não sei em outros países, mas no Brasil aqui, mesmo entre a classe mais favorecidas, não existe uma doutrinação, não sei se poderia ser uma educação, para a convivência harmônica. Cada um quer resolver o seu problema de acordo com unicamente o seu interesse. Aí vem o conflito. Eu parto do que disse o professor Roberto. Não se trata apenas da educação formal, tida na escola, mas da educação familiar. Isso é a convivência familiar está muito comprometida hoje em dia. É verdade. Não é? Os pais se ausentam, deixam para agradar o filho, fazem tudo o que o filho deseja e pede. E isso é terrível. E outra, a influência também de certos sites da internet que induzem a violência, que ensinam como fabricar armas, como fazer bombas, como praticar atentados, como isso ou aquilo. Isso vem de fora ou vem daqui, não sei. Eu só uso o computador para escrever no Word ou ver meus e-mails. Eu não sou expert na matéria. Mas, pelo que eu ouço falar,
ouço me dizerem é que a internet tem uma grande parcela de responsabilidade. Há um outro aspecto, mas sobre este eu não me vou demorar aqui, nem vou falar, seja o caso de outro programa. Há um fator espiritual aí também, tá certo? Todos nós estamos sujeitos a influências espirituais malsãs que, infelizmente, levam esses jovens mal formados e sem ambiência familiar a praticar essas barbáries. Professor Djalma Pinto. Arnaldo, o Freud dizia o seguinte: o homem é agressivo, é autodestrutivo e ele é egocêntrico. Cabe à civilização domesticá-lo. Infelizmente, nós estamos perdendo essa batalha. Nós, infelizmente, não estamos passando valores para essas crianças. Você forma a personalidade da criança, segundo alguns especialistas, de 2 aos 7 anos. Então, você tem que introduzir valores. Quais seriam esses valores? Da solidariedade, da justiça como virtude, não faça com o outro que você não quer que façam com você. O que é que os especialistas dizem? As crianças estão ficando muito evoluídas sob o ponto de vista tecnológico, mas sob o ponto de vista de afetividade, de espiritualidade, elas têm uma inteligência emocional absolutamente negativa. Não sabem conviver com as adversidades. Aí tem o teu chamado bullying. Você tem que trabalhar a primeira infância no nosso país. Infelizmente, ninguém se preocupa com a criança. O fato é esse: o Brasil não se preocupa com as suas crianças. Por isso você tem um índice elevado de violência, jovens se matando, porque não há essa preocupação de trabalhar a criança, seja na escola e, sobretudo, na família. Você não tem, por exemplo, uma propaganda institucional estimulando a prática do bem. Você tem para a criança, o que gosta de futebol a partir de 3, 4, 5 anos de idade, você tem propagandas intermitentes de consumo para estimulá-las ao consumo de bebida, de cerveja. Você não tem nada na sociedade brasileira que estimule a criança a se colocar no lugar do outro. A empatia. E, em última análise, esses episódios mostram que nós estamos num caminho que precisa ser retificado. João, com a colaboração de todos. E não esqueça uma frase de um pensador antigo: o homem é o lobo do homem. Hobbes, Maquiavel do mesmo jeito. E Freud, e todos os pensadores dizem isso. Nós temos que burilar o homem para conviver harmonicamente dentro da sociedade. Esse burilar que você usou agora, a falta de espiritualidade, né, que aludiu o professor Valmir, a falta de educação familiar, que aludiu o professor Roberto, me faz lembrar, assim, só para finalizar, quer dizer que o sentimento egocêntrico com o qual nascemos, porque nada é mais egocêntrico no mundo do que uma criança. E ela tem a oportunidade pelos pais, quando esses não se desoneram da responsabilidade de educá-las, né, de ir construindo-a, né, para que ela torne-se um cidadão. Quando isso não acontece, elas saem do egocentrismo para o egoísmo e aí gera todos esses conflitos que os senhores acabaram aqui muito bem. Arnaldo, antes que você conclua, eu acho que um fator importante é a péssima prática do nosso capitalismo. Sim. Que desperta inveja, ganância, ambição, etc. É a falta, de última análise também, é a falta de burilação nessa ganância. Que você precisa de ambição para gerar riqueza. Para gerar riqueza. A riqueza, ela é necessária para o desenvolvimento do ser humano. Agora, a ganância já é uma deturpação, uma falta de prevalência da solidariedade, em última análise. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Agradecendo aqui desde já a nossa equipe técnica, aqui o Adriano, coordenado aqui pelo nosso Edson Cunha, ao pessoal que trabalha na tradução em Libras, aqui para que façamos uma comunicação inclusiva, enfim, a todos que nos ajudam aqui a participar do programa e com o convite para um próximo observatório. Muito obrigado e até lá.
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.